Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Paz, saúde e prosperidade. Que bom que você está aqui com a gente nesse momento tão especial, nossos minutos de sabedoria, nossa palavra do dia para encorajar a sua fé. Estamos na série Jeová Jiré, o Deus provedor. E hoje eu quero falar para você o seguinte: fé para caminhar sem saber como Deus proverá. Olha que interessante essa frase. Fé não é saber como Deus fará, é confiar que Ele continua sendo Deus enquanto caminhamos. Então lembre-se, fé e provisão. Quem tem fé, acontecerá a provisão. E justamente a fé começa quando Deus fala. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Observe algo extraordinário nesta palavra. Abraão recebeu a direção, mas não recebeu todos os detalhes. Deus não disse: Abraão, aqui está o mapa completo. Deus simplesmente disse: sai da tua terra. E Abraão foi. Gente, isso nos ensina que Deus muitas vezes nos dá direção suficiente para o próximo passo, mas não necessariamente todas as informações sobre o caminho inteiro. Então, talvez você esteja esperando Deus mostrar de onde virá o recurso, qual será a próxima oportunidade, como aquela porta vai se abrir ou como aquela situação será resolvida. Mas Deus pode estar dizendo: confie em mim e dê o próximo passo. Confie em mim e dê o próximo passo. Sabe por quê? Deus nem sempre revela o caminho inteiro. Ele revela o suficiente para você continuar caminhando e caminhando. Porque a fé não exige ver a provisão antes de obedecer. Existe uma tendência humana de dizer o seguinte: quando Deus prover, eu vou. Mas a fé diz: eu vou, porque confio que Deus cuidará do caminho. Abraão saiu sem saber exatamente para onde estava indo. Isso é fé. Não é irresponsabilidade. Não é ausência de planejamento. É dependência de Deus. Tá entendendo? É dependência de Deus. Há uma diferença entre eu não sei o que vai acontecer e eu sei quem está comigo. Vou explicar de novo. Há uma diferença entre essas duas frases aqui. Primeiro, eu não sei o que vai acontecer. Segundo, eu sei quem está comigo. Você sabe quem está com você, ouvinte? Você sabe quem está guiando a sua vida? Isso que vai fazer a diferença. Talvez você não saiba o que acontecerá amanhã, mas pode saber quem estará com você amanhã. A fé não precisa conhecer o amanhã, quando conhece o Deus que já está no amanhã. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Porque a provisão, ela está ligada à promessa. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação e o abençoarei. Deus não estava simplesmente levando Abraão para um novo endereço. Estava levando-o para um novo propósito. É isso que Deus pode estar fazendo hoje com você, meu amado e minha amada ouvinte. Parou para pensar?
Deus estava levando para um novo propósito. Isso é muito importante, minha gente. A provisão de Deus não deve ser separada do propósito de Deus. Não buscamos apenas, Senhor, me dê isso ou me dê aquilo. Também precisamos perguntar, Senhor, para que o Senhor está me dando? Para que o Senhor está me dando? É uma pergunta. Deus pode, minha gente, preste atenção. Deus pode colocar recursos em nossas mãos para sustentar nossa família, desenvolver um projeto, gerar empregos, ajudar pessoas, sustentar a obra de Deus, investir em algo produtivo, realizar um desígnio, uma missão, uma tarefa, abençoar outras vidas, você está entendendo? Então Deus pode colocar sim recursos nas suas mãos para essas finalidades aqui que eu mencionei. Agora, quando entendemos o propósito da provisão, deixamos de ser apenas consumidores da bênção e nos tornamos instrumentos dela. Entendeu aí? Vou repetir. Quando entendemos o propósito da provisão, deixamos de ser apenas consumidores da bênção e nos tornamos instrumentos dela. Outra coisa importante, Deus provê enquanto caminhamos. Imagine Abraão parado em sua casa, esperando, saber todos os detalhes. Ele poderia permanecer ali durante anos. Mas, gente, preste atenção. Existe algo que só acontece depois que começamos a caminhar. A fé coloca nossos pés em movimento. A fé coloca nossos pés em movimento. Pense em Israel diante do Jordão. As águas não se abriram simplesmente porque o povo estava olhando. Os sacerdotes precisaram entrar nas águas. Está escrito em Josué 3,13. Primeiro, os pés tocaram a água. Depois, Deus abriu o caminho. Quantas vezes, preste atenção, quantas vezes queremos, Senhor, abre o caminho primeiro, depois eu caminho. Mas Deus pode estar dizendo hoje para você, caminhe comigo e você verá o que eu farei. Você está entendendo o que Deus está falando? Espero que você esteja comigo durante toda essa semana, porque o conteúdo de hoje, essa palavra de hoje, eu venho falando toda essa semana. Já falei o início da semana, estou falando hoje no meio da semana e vamos falar até sexta-feira, nesse horário aqui, nessa emissora, por esse canal que você está me ouvindo, mais algumas reflexões sobre Jeová Jireh, o Deus provedor. Então talvez você esteja pensando, puxa, essa palavra é para mim, que bom. Exatamente, então coloque em prática. Conte com o nosso apoio espiritual aqui, conte com as nossas instruções, conte com essa cobertura espiritual desse ensinamento preciosíssimo que estamos passando para você. E creia, caminhe com Deus e você verá o que Ele vai fazer na tua vida e através de sua vida. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Não confunda espera com paralisação. Tem gente que diz, estou esperando em Deus. Às vezes não, às vezes ele está paralisado, parado, não está se mexendo. Gente, esperar em Deus não significa ficar parado, sem fazer nada. A Bíblia diz, Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus significa continuar confiando enquanto Deus trabalha. Continuar confiando enquanto Deus trabalha. Enquanto esperamos, nós oramos, trabalhamos, estudamos, planejamos, semeamos, desenvolvemos nossos dons, administramos corretamente, permanecemos fiéis, está entendendo? Então, enquanto você espera, ora, trabalha, estude, faça planejamento, é assim que funciona. Um exemplo simples. Se você está pedindo uma nova oportunidade profissional, não fique apenas dizendo, Deus vai abrir uma porta. Prepare-se para quando a porta se abrir.
Se você está pedindo crescimento financeiro, aprenda a administrar melhor. Tem muita gente que tem salário, tem renda, mas é um péssimo administrador. Ele nem recebeu e já gasta tudo antes de receber, né? Então tem que pensar nisso também. Porque às vezes a gente pensa assim, Jeová Jiré é o Deus provedor, então ele vai prover tudo. Mas se você for um mau administrador, você não vai ver a cor do seu dinheiro. Tem gente que fala assim, nossa, o mês acabou, está passando tão rápido e sumiu meu dinheiro. O dinheiro não some. É só você se organizar melhor, você vai saber para onde ele está indo. Você está entendendo? Então tem o lado humano, você tem que aprender a administrar melhor então o que está chegando nas suas mãos. Se você cuidar do pouco que você tem, você vai ter muito. Agora, se você for displicente, desorganizado com o pouco que você tem, provavelmente você não vai ter muito. Se tiver, você vai perder fácil, porque você é um mau administrador. Pense nisso. Se você está pedindo um crescimento ministerial, então prepare-se para servir mais pessoas. Se está pedindo uma nova fase, então prepare-se para viver aquilo que está pedindo. Preste atenção numa coisa. Quem ora por uma oportunidade precisa estar preparado para quando a oportunidade chegar. Quem ora por uma oportunidade precisa estar preparado para quando a oportunidade chegar. Outra coisa importante, eu quero orar por você. A fé transforma o como em quem. Essa talvez seja a parte mais importante da mensagem. Quando enfrentamos uma necessidade, nossa pergunta normalmente é: como isso vai acontecer? Mas a fé muda a pergunta. Quem está comigo? Pedro perguntou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele saiu do barco. Enquanto olhava para Jesus, caminhava. Quando olhou para o vento, começou a afundar. A questão não era a força do vento. A questão era onde estava o foco de Pedro. Onde que está o teu foco, meu prezado ouvinte? Porque quando o problema ocupa toda a nossa visão, a provisão parece pequena. Quando Deus ocupa nossa visão, o problema encontra o seu tamanho. Vamos orar? Vamos orar? Mas eu acho que eu vou contar uma ilustração para você rapidinho aqui, olha só. A ponte no nevoeiro. Imagine dirigir por uma estrada coberta por neblina. Você não consegue enxergar quilômetros à frente, mas os faróis iluminam apenas os próximos metros. Você não precisa enxergar toda a estrada, precisa enxergar o suficiente para continuar. Assim funciona muitas vezes a fé. Deus não mostra os próximos 10 anos, Ele mostra o próximo passo. Você dá esse passo, então Ele mostra outro, e depois outro, até que, olhando para trás, você percebe: Deus esteve comigo durante todo o caminho. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra, dessas instruções espirituais, dessas pérolas de sabedoria, que o nosso ouvinte tenha entendido a revelação desta palavra e ele ande por fé, dando um passo de cada dia, um passo de fé a cada momento. Senhor, que o teu favor e graça seja sobre cada pessoa. Abençoa aquelas pessoas também que têm tido fé para abençoar o nosso ministério, semeando uma semente, uma oferta, uma semente de fé. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, o autônomo, e que eles tenham um dia incrível de saúde, de paz, de alegria e de prosperidade. E dê, acima de tudo, sabedoria, para que cada um seja excelentes administradores das riquezas e finanças que o Senhor colocará na mão deles, ou já tem colocado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você quer me acompanhar numa rede social, eu indico o Instagram, pr.edsonnogueira. pr.edsonnogueira. Um grande abraço e até amanhã. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.